Olá, meu povo brasileiro, povo paulistano, famílias, um excelente domingo para vocês, que Deus abençoe vocês de todo o meu coração, esse é o meu desejo, que vocês tenham um domingo especial, cheio de vitórias, cheio de alegrias, saúde, um almoço farto na mesa de vocês. Este é o meu desejo de todo o meu coração, quem me conhece de perto sabe disso. Nesta postagem, a última de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, como sempre faço. Suponhamos que um sujeito, suponhamos que eu, dá exemplo da minha pessoa, suponhamos que eu, Cesário, seja acusado de ter praticado um ato ilícito. E eu estava ocupando um cargo eletivo, ou um cargo no governo, no executivo do governo, ou eu estava numa empresa privada, ou seja lá onde for. E eu fui acusado injustamente de algo, de alguma coisa, de ter praticado um ato contrário às normas, às leis, contrário à Constituição Federal e aos bons costumes. Suponhamos, eu em sendo o homem que sou, e quem me conhece sabe disso, o que eu vou fazer? A imprensa vai vir e eu vou dizer assim: pessoal, eu fui acusado de ter praticado este crime. Eu sou inocente, mas eu quero que seja apurado. E eu não quero saber de benefício nenhum. Nada. Nada. Se for em estado da condição pública, eu não quero saber de apoio de deputado nenhum, apoio de senador nenhum, apoio de ninguém. Eu tenho meu corpo de defesa, compostos por advogados competentes, e eu quero provar a minha inocência. Horas, se eu provar a minha inocência, vou responsabilizar a todos que me acusam injustamente. Mas eu não abro mão. Porque eu tenho uma vida ilibada, eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem dentro da Polícia Militar, na minha vida pessoal, familiar, enfim. Eu quero isso apurado a fundo. Eu quero que o público tome conhecimento da verdade. Eu quero que seja apurado. Agora quem não abre mão sou eu. Eu quero que seja apurado. No Brasil é diferente. As atitudes dos homens que não têm caráter, ética, brio, é diferente. Até porque há uma própria previsão no Código Penal em que diz que ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Ninguém. E todos têm a premissa da inocência. Até aí tudo bem. Eu concordo plenamente. Enquanto você não passa por um processo, denúncia, julgamento, enquanto você não foi condenado, não sofreu uma primeira condenação, você é inocente. A partir do momento que você sofreu a primeira condenação em primeira instância, aí é complicado. Aí, se aquela situação não condiz com uma realidade, você tem que mandar o juiz embora, demiti-lo, por justa causa. Porque ele foi incompetente demais. Porque um juiz, para condenar em primeira instância, por exemplo,
Ele tem que ter embasamento, provas circunstanciais, robustas, transparentes, claras. Nenhum juiz vai meter os pés pelas mãos. Ah, mas Cesário, ele pode ter interesses. Aí, numa segunda instância, vai se averiguar. Se a segunda instância condenou, ora, se a segunda instância condenou, é porque ela concluiu que o julgamento de primeira instância foi lindo, perfeito, embasado. E o réu em nenhum momento conseguiu provar a sua inocência. Nem no trâmite do inquérito, Ministério Público, denúncia, primeiro julgamento, primeira instância, segunda instância, em nenhum momento ele conseguiu, através de provas, testemunhos, etc, 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 provar o mínimo da sua inocência. Colocar dúvidas na cabeça das autoridades. E na dúvida, eu acho errado também, né? Não é tão certo assim, precisa haver mais critério. Na dúvida pro réu. Né? Sou meio burrinho, gente. Eu sou meio limitado. Mas eu gosto da minha opinião. Então você foi julgado em segunda instância e nesse trâmite todo você estava em liberdade. Liberdade. Ah, mas ele tem uma vida pregressa ilibada, olha, ele é primário, as atenuantes, as 1000 atenuantes que o Código Penal prevê. Ah, tá bom então, beleza. Mas quando você vê um ato que destoa daquilo que determina o direito, que ato seria esse? Olha, eu vou mandar fulano. Se ele tentar me delatar, eu mando matar ele. Opa! Vida é o bem maior. O cara diz que manda matar. Será que já não mandou matar? Será que não vai mandar matar? Fala com uma simplicidade, como se a vida fosse uma peça de xadrez que possa ser descartada numa jogada. Opa! E as autoridades, de repente, não olhar por uma situação dessa, é omissão pura. É omissão pura. É como essas mulheres são agredidas, recorrem à primeira situação, que é a policial. Cansei de atender ocorrência assim. Cansei. Sei muito bem o que eu estou falando. E ela depois, ela não tem guarida da justiça. E nem desses policiais, às vezes, num primeiro momento. E aí, o agressor descobre que foi denunciado pela própria mulher. Aí ele vai lá e mata a mulher. Quem que é o responsável pela morte da mulher? Para mim, o primeiro responsável é a autoridade. A autoridade que não atendeu. Seja num DP, seja policial militar, seja no judiciário que não deu guarida, Ministério Público, eles são os responsáveis pela morte desta mulher. Eles são os primeiros responsáveis. Depois vai se apurar, obviamente, a perda dessa vida através de um processo de homicídio doloso, né? Relacionado ao culpado, ao que realmente é o réu e praticou. Mas o responsável, o primeiro responsável, autoridade, porque aquela mulher procurou autoridade e a autoridade foi omissa. E é o que está acontecendo no Brasil. As autoridades são omissas. E a cada dia piora mais. Morre gente em estádio, morre gente sendo assaltada, morre gente em porta de pronto-socorro, em porta de hospitais. E os grandes responsáveis quem são? As autoridades que abraçaram a causa. Eles não são autoridades? Ficasse em casa, fosse ser comerciante, né?
fosse trabalhar que nem meu irmãozinho Theo Ferreira, vai trabalhar com televisão, vai trabalhar com outras coisas. Ah não, quero ser juiz. Ah, eu quero ser do Supremo. Ah, eu quero ser deputado. Ah, eu quero... Assume a responsabilidade. Na Polícia Militar, o cidadão é responsável. Tomou uma atitude ilícita, a responsabilidade recairá sobre ele e sobre o comando dele. É a responsabilidade compartilhada. Por que na Polícia Militar tem isso e nos outros lugares não tem isso? Por quê? Porque os caras lá tiraram da reta? Não, aqui não, velho, aqui não. Deixa pros trouxas lá os trouxas pensam. Tudo recai em cima da Polícia Militar. E na Polícia Militar tem essas coisas, né? Um agente comete um crime, ele tem sua pena aumentada em 1/3, porque ele era agente da autoridade. Ele era técnico. Por aí tem essas coisas? Tem ou não? Então, eu tô falando tudo isso para os senhores e senhoras, famílias. Para quê? Porque a partir de fevereiro, se esta emenda passar, a emenda da ficha suja, que é espúria, que é nojenta, que é podre, e que parte de um cara que faz parte do esquema do processo, de um partido que levou o país pro buraco, tá? E faz parte mesmo, pode ver as votações dele, a favor do que ele votou, com quem que ele estava. É só acompanhar a vida pregressa dele. Por mais honesto que ele possa ser, vejam com quem que ele estava, quem que ele apoiou, quem que ele acompanhou o tempo todo. E parte dele. Então, a ficha suja, se passar, ela diz o seguinte: em fevereiro, o primeiro comando da capital, PCC, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, os outros comandos que tem nos outros estados, pode começar a registrar candidaturas de seus membros do dia 1º ao dia 28 de fevereiro. Pode começar. E tá certinho, tá dentro da lei. Infiltra os caras ali, tô dando a letra já, hein? Tô dando a letra. Infiltra os caras ali, porque depois é o seguinte, esses mesmos caras, com 8 meses antes da eleição, ou dentro desse período, podem prestar serviço. Porque se eles não forem pegos em flagrantes, não pode prendê-los. Entendeu? Ah, mas teve uma investigação, tal, foi visto, ó, é o cara. Mas não foi pego em flagrante. Então você vai... O salvo-conduto por 8 meses. Agora é 15 dias. Você vai dar um salvo-conduto por 8 meses. Olha, ó, gente, vamos lá. Ó, vamos registrar candidaturas aí, ó, tal, entendeu? E vão meter bronca. Então é o seguinte, eu já falei aqui em outras postagens que eu tenho mais medo dos governos, dos políticos, salvo raras exceções, do que dos criminosos. Eu lidei 30 anos com criminosos. Por incrível que pareça, eu prendi cara com pistola e 2 carregador. O cara não sacou. Não, ele podia ter sacado. Foram várias as vezes. Ele não sacou. Ele falou assim, olha, eu sou ladrão. Eu sou ladrão, não tenho o que esconder. Sou ladrão mesmo. Eu nasci pra isso. E não vou mudar. Mas não dou tiro em ninguém, não. Tem marginal assim, sabia? Eu não dou tiro em polícia, eu não dou tiro em ninguém. Casa caiu, casa caiu. Agora, é advogado, é meus advogados, meus parceiros vão mandar os advogados lá e vamos brigar para mim cair fora da cadeia de novo. Mas quando eu cair fora da cadeia,
seus policiais. Eu vou voltar a roubar. Eu ouvi isso. Não foi uma, nem duas e nem 3 vezes. Então eu digo para vocês que no mundo do crime existe uma covardia imensa que a gente vê aí. Sabe, uma covardia imensa. É um mundo perverso, cruel, podre, tudo que vocês imaginarem de ruim, endemoniado. Só que nós encontramos muitos bandidos desse naipe. Ó, sou ladrão, mas... Às vezes o cara chegou e falou pra mim, ó, eu tenho um irmão que é polícia. Por isso que eu não faço nada. Porque eu não queria que fizesse contra meu irmão. Mas eu sou ladrão. Eu sou traficante. Entendeu? É assim. Ó, eu tenho... Meu pai é polícia. Meu irmão é polícia. Meu primo é polícia. Assim. E tá assim, ó, porque o efetivo das polícias é grande. Então, as famílias têm membros que são polícias. E na mesma família você tem ladrões, traficantes. Acreditem no que eu tô falando para vocês. Eu não tô falando embasado em conversa para boi dormir. Eu tô falando em experiência de vida. E que você tem criminosos que roubam, traficam drogas, mas não matam. Não agridem. Se você conviver com essa pessoa, sem saber que ele é ladrão, que ele é marginal, você vai olhar e vai falar assim, pô, mas esse cara é um cara legal, pô. Pensa num cara bacana. Mas quando você fica sabendo, você fala, gente, nunca imaginei que esse cara fosse ladrão ou traficante. Acreditem no que eu tô falando para vocês. Acreditem. E eu tô falando tudo isso para vocês para quê? Porque eu quero fazer um apelo para a criminalidade do Brasil e em especial do estado de São Paulo. E é um apelo de verdade. E é um apelo sincero. Apelo de verdade, apelo sincero. Eu, policial militar reformado, que nunca agredi ninguém, que trabalhei profissionalmente como se deve. O cara sacou pro meu lado, vai me matar antes ele do que eu. O cara não sacou, dignidade. É assim. É a lei nua e crua. Agora, ficar batendo um cara covardemente, cara gemado, batendo um cara gemado, aí é covardia. Aí é babaquice. Né? Você cria uma situação. Uma vez eu prendi um cara, eu não fiz nada pro cara. O dia que eu entrei para fazer uma revista lá na cadeia, o cara olhou pra mim e falou assim pra mim, quando eu sair daqui, velho, você me prendeu, me jogou aqui. Quando eu sair daqui, o primeiro lugar que eu vou vai ser na sua casa. Eu vou pegar a sua família. Falou assim pra mim, cara. A minha vontade nessa hora era matar ele. Lá dentro, na cadeia do xadrez lá. Mas eu sou profissional. Qualquer atitude que eu tomasse ali, eu ia prejudicar a mim e a minha família. E o cara tá fodido, já joguei ele na cadeia por 5, 6 anos. Aí o delegado foi lá e deu uma coronhada na cabeça dele. Não vou contar, faz muito tempo isso aí, não vou contar quem é, óbvio, né? O delegado ficou mais injuriado do que eu. O delegado foi lá e deu. Pé! O cara caiu lá no fundo, cala sua boca, rapaz. Você tá falando que você vai na casa do rapaz, do polícia, vagabundo. Não foi ele que te pôs aqui. Foi você que se pôs aqui. Então vejam, são situações que acontecem. E eu tratei o cara com dignidade. Aí é covardia. Né? Aí você não tem critério, não tem norma, não tem nada.
Agora nós podemos até admitir revoltas sociais e uma série de outras situações. E eu levo muito em consideração. Eu acho que tem situações de relevância. Quando você vê deputados, governantes roubando o país bilhões e bilhões e trilhões e tirando a oportunidade dessas comunidades que estão aí sofrendo. Se quer ter uma casa para morar, mora num barraco, não tem o que comer, o que beber, a escola eles roubam a merenda, as crianças não têm o que comer e assim por diante. Mas para encerrar essa postagem, eu quero fazer um apelo a todos os marginais. São marginais, né? São marginalizados, são marginais. A todos os ladrões deste país e do estado de São Paulo. Gente, por favor, eu tô pedindo. Um cara que passou 30 anos na polícia, que sempre foi justo, sempre foi honesto, com vocês inclusive. Poupem os pobres, sabe? Poupem aqueles que estão sobrevivendo, tem a sua casinha, seu carrinho, mas estão sobrevivendo. Poupem eles. Se vocês tiverem que tomar uma atitude, não tomem contra eles. Eu falo aqui no bairro, ó. Eu falo, ó. Roubaram uma casa aqui, eu fui lá embaixo, falei com os caras. Falei, ó, pô, roubar aqui? É, seu Cesário, mas quem roubou não é daqui. Eu falei, bom, tá errado. Eu quero as coisas de volta. Da família. Meu, descobriram os caras, devolveram as coisas, não mataram os caras, mas quase. Mas quase. Entende o que eu quero dizer? Então, é assim. Democracia, vamos conversar então, vamos dialogar. Né? Eu tô acenando com a bandeira branca. Eu. Né? Embora já não esteja mais nativa. Mas eu estou pedindo para vocês, poupem os pobres. Sabe? Quando a gente fala de pobre, gente, o pobre está lá na comunidade, é o mais pobrezinho, mas tem o pobre de classe média, é pobre também. É pobre também. Então, pense em cara que tem muito. Sabe, cara que burla o fisco, não paga impostos e tá cada vez mais rico. Pensem nesses caras. Pensem nos caras que roubam o país, que recebem propinas. Pensem nesses caras. Sabe? Que fazem lavagem de dinheiro, superfaturam obras. Mandam dinheiro público para paraísos fiscais. Pensem nesses caras. Caras que roubam o dinheiro da merenda das suas crianças lá na escola pública. Pensem nesses caras. E poupem os pobres. Os mais humildes. Às vezes você vê o cara com um carrinho aí melhorzinho hoje. Você fala, pô, esse cara tem dinheiro. Não tem. O cara tá pagando em 36, 48 vezes. Agora tem cara aí que rouba dinheiro público e tem 5, 6 carros na garagem, velho. Casa, patrimônio. O cara tem, nossa, de monte. Não. Vamos falar em dividir o pão. Vamos falar em dividir alguma coisa. Quem tem mais, os que têm muito mais, tem que dividir um pouco. Concorda comigo? Dividir um pouquinho com todo mundo. Então pensem nisso. Poupem, por favor. Estou fazendo um apelo aqui para vocês. Vocês que são lideranças aí do crime,
Preguem isso. Poupem os pobres, igual vocês. Eu sou um cara pobre. Não roubei ninguém. Eu não fiquei prendendo vocês e pegando o dinheiro de vocês para liberar vocês. Não fiz isso. Ah, então você foi ruim. Não, não foi ruim. Eu cumpri com a minha obrigação. Então hoje eu sou pobre. Quantas vezes vocês me ofereceram? Ô, tem acordo aí? Tem acordo, pô. Ó, jogo na mão do senhor 50 pau, 100 pau. Ó, o senhor divide com o parceiro. Uma vez me ofereceram R$1 milhão, que a coisa era grande. Não teve acordo. Não tem acordo. Mas a dignidade de vocês foram mantidas. Não houve agressão esdrúxula, não houve nada. Sabe? Então, pensem nisso. Eu já prendi cara que outros caras queriam tomar ele de mim. Eu falei, não, quem prendeu ele fui eu, ele é meu preso, ninguém toma ele de mim. Eu vou levar ele pro DP. E os caras queriam preso. Eu não deixei. Então pensem nisso. Poupem os mais humildes. Os que fazem sacrifício para pagar os impostos que eles roubam. Pensem nisso. Esse é o meu apelo. Poupem os pobres. Poupem os pobres. Eles não têm culpa, gente. E vocês tiram deles, pode ter certeza. Deus vai tirar muito mais de vocês. Né? Agredir, matar, para com isso. Tira isso da cabeça. Né? Para mim é o seguinte, mesmo sendo bandido, mesmo sendo ladrão, mesmo sendo traficante, que eu tenho, sabe, eu tenho horror a vocês. Poupe os pobres, as crianças. Tenham consciência. Porque tudo o que pode acontecer com qualquer outra família pode acontecer com a família de vocês. E às vezes numa guerra, às vezes não. Sempre numa guerra é só prejuízo. É só sofrimento, dor para todo mundo. Pensem nisso. Né? Vocês sofrem, nós também sofremos. Vocês do mundo de vocês e nós do nosso mundo. Né? Então vai haver o conflito? Vamos conflitar de maneira justa, honesta. Né? Então por aqui eu termino essa postagem, gente. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Sem nenhum tipo de exceção. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Tá? Que Deus ilumine as pessoas de bem, que lutam no dia a dia, que honram seus compromissos honestamente. E que Deus ilumine a cabeça daqueles que enveredaram para o mundo do crime, para que repensem as suas atitudes, para que revejam alguns dos seus atos, e pensem e reflitam que a grande maioria do povo brasileiro sofre, é vítima. É vítima o tempo todo. E vítima desses grandes empresários, políticos corruptos, governantes corruptos. Ok? Beijo no coração de vocês. Um abraço, seu Ribeiro. Esse meu amigo, meu irmão. Theo, beijão. Virgínia, Deus abençoe, viu? Um abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus.